No coração dessa história está Dona Adelaide, a venerada matriarca, cujos últimos dias se desenrolam em uma melancolia solitária. Enquanto sombras de abandono pairam sobre ela, Sofia emerge como um raio de luz em meio à escuridão, dedicada a confortar sua avó em seus momentos mais solitários e dolorosos. Então, junte-se a nós nesta jornada emocional, onde os laços familiares são testados e fortalecidos pela coragem e amor inabalável. Se você se interessou por esta história, já deixe o seu like e se inscreva em nosso canal Caminho da Emoção, para que possamos continuar trazendo histórias significativas como esta para você. Prepare-se para se emocionar, para se inspirar e para descobrir que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, há sempre luz no fim do túnel. Esta é a história de Sofia. Esta é a história de Aurora. Em um cenário pitoresco onde casas de pedra se alinhavam em ruas estreitas e campos verdes, destacava-se a pequena aldeia de Aurora. Neste refúgio tranquilo vivia uma jovem de alma nobre chamada Sofia. Seus olhos, iluminados por uma bondade intrínseca, refletiam a compaixão que a guiava em uma jornada única de amor e cuidado. A idosa senhora Adelaide, a venerada matriarca da família, via seus últimos dias se desenrolarem em uma melancolia solitária. Sombras de abandono pairavam sobre ela, como se todos os laços emocionais que um dia a cercaram tivessem desaparecido. A aldeia, que um dia reverenciara a senhora Adelaide, agora murmurava desaprovação por seus estreitos corredores e vielas. Entretanto, em meio a esse desdém coletivo, destacava-se a graciosa figura de Sofia. Seu compromisso em proporcionar conforto à sua avó era como um farol de esperança na escuridão. Enquanto portas se fechavam ao redor da senhora Adelaide, Sofia permanecia como uma guardiã dedicada, enxugando antigas lágrimas e aliviando as dores do coração partido de sua avó. Enquanto sombras de desaprovação se estendiam sobre Sofia, ela persistia com determinação ao lado da senhora Adelaide. Seus dias eram dedicados a oferecer conforto compassivo, transformando o quarto que outrora era permeado pela solidão em um refúgio de calor humano. A cena, marcada pelos gestos delicados de Sofia, assumia os contornos de um santuário pessoal, onde o amor resistia às tempestades emocionais. A cidade, observadora atenta dos eventos, sussurrava entre seus habitantes sobre a aparente ingratidão de outros membros da família. Por meio de vielas estreitas e mercados movimentados, o eco da fofoca se espalhava como um murmúrio constante. No entanto, Sofia permanecia inabalável. Suas ações falavam mais alto do que as palavras que tentavam manchar sua integridade. No clímax da trama, Sofia emergiu como a improvável heroína, uma figura que desafiou expectativas e confrontou convenções familiares. Enquanto os relacionamentos dentro da família eram marcados por contornos turbulentos e ressentimentos enterrados, ela se tornou a força unificadora, costurando os laços desgastados com paciência e compaixão. Cada expressão de afeto, cada palavra reconfortante proferida por Sofia, era como raios de luz rompendo as nuvens escuras que pairavam sobre a senhora Adelaide. Os sorrisos tímidos da avó e os olhares gratos refletiam profunda gratidão por ter uma neta tão dedicada em seus últimos dias. Enquanto a cidade zumbia com o vai e vem da vida cotidiana, Sofia e a senhora Adelaide viviam seu próprio drama pessoal, uma jornada compartilhada de despedida e reconciliação. O quarto tornou-se um microcosmo de emoções intensas, onde lágrimas de tristeza eram equilibradas por momentos de ternura e afeto. Enquanto Sofia embarcava na intricada jornada do herói, os corredores empoeirados da história familiar começavam a se desdobrar diante dela. Cada passo que ela dava nessa busca pela verdade era como abrir antigas caixas de memória, revelando segredos que estavam enterrados sob a superfície da vida familiar.
Rivalidades de longa data, antes meros sussurros de discórdia, emergiam das sombras do passado. Com olhos vigilantes e um coração resiliente, Sofia desvendava as complexas teias de ressentimento que haviam sido tecidas ao longo dos anos. Essas descobertas, embora dolorosas, tornaram-se os tijolos com os quais ela construiu uma ponte sobre o abismo emocional que separava os membros da família. Traições silenciosas, enterradas sob camadas de aparente normalidade, foram desenterradas uma a uma. As cicatrizes da desconfiança foram expostas à luz, e Sofia se viu navegando pelas águas turbulentas da história familiar. Cada revelação, por mais amarga que fosse, era um passo em direção à cura, pois ela se tornava não apenas confidente da dona Adelaide, mas também a arquiteta da reconstrução dos laços familiares quebrados. No entanto, no auge dessa saga de descobertas, um véu de mistério pairava sobre a figura da avó. Um segredo mais profundo, um enigma que desafiava a compreensão, lançava uma sombra sobre todos. Sofia, agora imersa nas complexidades do passado, sentia a tensão no ar ao se aproximar da verdade que ainda permanecia velada. A avó, guardiã silenciosa de um segredo ancestral, detinha as chaves para entender os eventos que moldaram a história da família. Este mistério, como uma peça central em um quebra-cabeça complexo, prometia alterar a percepção de todos sobre o passado. Enquanto Sofia continuava sua incansável busca pela verdade, a expectativa do desconhecido permeava cada interação, dando à história uma dimensão de suspense e intriga. À medida que os suspiros finais se aproximavam para Dona Adelaide, a sábia e serena avó, a atmosfera na sala tornava-se densa com a inevitabilidade do adeus. As cortinas de renda dançavam suavemente com a brisa, como se a própria natureza antecipasse o desfecho dessa jornada emocional que havia envolvido a pequena comunidade de Aurora. Ciente de que a linha entre a vida e a morte se tornava cada vez mais tênue, Dona Adelaide, com a dignidade que lhe era peculiar, convocou a família para uma última reunião. A atmosfera, impregnada de emoções latentes, parecia congelar no tempo enquanto cada membro da família se reunia em torno da matriarca envelhecida. O gesto chocante que ela havia preparado, como um enigma prestes a ser revelado, manteve todos em suspense. Nas palavras finais, um silêncio reverencial encheu a sala. A avó, com a sabedoria acumulada ao longo de décadas, abriu seu coração de uma maneira que ninguém esperava. Era como se ela carregasse não apenas o peso de sua própria história, mas também o fardo das gerações passadas. A revelação do perdão, expressa com serenidade e compaixão, ecoou como uma sinfonia de redenção. Dona Adelaide, com suas últimas palavras, dissipou as nuvens de amargura que pairavam sobre a família há tanto tempo. Ela instou seus entes queridos a se reconciliarem, a deixarem para trás os ressentimentos que haviam quebrado os laços familiares. O surpreendente ato da avó, como uma chama iluminando a escuridão, uniu corações que há muito estavam divididos. Sofia, a neta cujo amor inabalável havia servido como guia nessa jornada tortuosa, viu sua dedicação e compaixão florescerem naquele momento crucial. Ela se tornou não apenas a guardiã de sua avó, mas também a arquiteta de uma reconciliação há muito adiada. A paz, por tanto tempo ausente, encontrou um lar na família, como um presente inesperado no crepúsculo da vida de Dona Adelaide. A aldeia de Aurora, testemunhando a transformação miraculosa, era agora o palco de um renascimento emocional. Em vez de ser envolvida em tristeza, a memória da avó se tornou um farol de perdão e redenção, guiando as gerações futuras por um caminho de entendimento e amor incondicional. O sol poente lançou uma luz dourada sobre Aurora, pintando a pequena aldeia com tons quentes e melancólicos.
Na esteira do emocionante adeus de Dona Adelaide, a história de Sofia, a neta leal, começou a se tornar um capítulo imortal no tecido do tempo. Mesmo após o último suspiro de sua avó, Sofia permaneceu um farol de perseverança e compaixão. Seus olhos, uma vez sobrecarregados com revelações e despedidas, agora refletiam uma serenidade que vinha da aceitação e da paz alcançada. Cada passo que ela dava ecoava como uma nota suave em uma sinfonia de reconciliação. O legado que Sofia deixou para trás não era apenas uma história de lealdade, mas uma narrativa de amor que transcendeu os conflitos do passado. A aldeia, que antes murmurava sobre discordâncias familiares, agora testemunhava a metamorfose do coração humano. O nome de Sofia se tornou sinônimo de resiliência, um emblema de como mesmo nas sombras mais profundas da vida, a luz redentora da reconciliação podia emergir. Cada pessoa atravessando as ruas de Aurora sentia a influência transformadora dessa história única. Os relacionamentos familiares, uma vez marcados por cicatrizes antigas, começaram a se curar. O exemplo de Sofia ressoava nos encontros de mercado, nas conversas nas praças, como um conto inspirador que semeava sementes de entendimento e perdão. Lugares que haviam sido cenário de tensões familiares agora abrigavam a promessa de um novo amanhecer, um recomeço impulsionado pelo amor e aceitação. Os sussurros de desaprovação deram lugar a suspiros de esperança, e a aldeia, uma vez dividida, uniu-se em torno da lição vital que a história de Sofia proporcionou. E assim, sob o céu alaranjado daquela noite nostálgica, a pequena comunidade aprendeu que, mesmo diante das complexidades da vida, a lealdade de uma neta, a dedicação de uma alma compassiva, podia desencadear uma transformação tão profunda que a reconciliação se tornava uma realidade tangível. A história de Sofia, como uma pérola cintilante na história de Aurora, lembrou a todos que o amor podia florescer onde antes havia apenas desolação, e de fato, a luz da reconciliação podia penetrar nas sombras mais densas, iluminando o caminho para um futuro mais harmonioso. Agradecemos profundamente por você ter dedicado tempo para testemunhar essa jornada emocional em Aurora, onde os laços familiares foram testados, e, em última análise, fortalecidos pela coragem e amor inabalável de Sofia. Esperamos que esta história tocante tenha ressoado em seus corações, assim como ressoou por toda a aldeia. Chegamos ao fim dessa história que nos fez refletir sobre o poder do perdão e da compaixão, algo muito incrível. Com essas histórias sempre é bom para descobrir que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis que acontecem em nossas vidas, descobrimos que sempre há uma luz no fim do túnel. Se você se inspirou na resiliência de Sofia e na poderosa mensagem de reconciliação, convidamos você a deixar o seu like e se inscrever no canal Caminho da Emoção. Seu engajamento é crucial para continuarmos trazendo histórias significativas como esta para você. Até a nossa próxima história pessoal.